Recuperação do parlamento. Legislativo trabalha para retomar a operação normal após enchente. Palácio Aloysio Filho teve pátio e térreo alagados. O parlamento é um instrumento importante da sociedade, da democracia. Portanto, nós temos a obrigação de dar as condições, né? Se não é as melhores condições, mas dar as condições suficientes para que a gente possa votar e discutir todos os projetos e tudo aquilo que é referente à cidade, principalmente esse momento difícil que enfrenta a cidade, que é esse momento da enchente, o retorno. Solidariedade e criatividade. Projeto ajuda comunidades com melhorias em residências de madeira. A Brasil Sem Frestas reutiliza caixas de leite para revestir casas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Volta ao Mundo, mostra Diálogos Africanos, é retomada pela Cinemateca Capitólio. Nessa mostra especificamente, a gente pensou esse diálogo bem plural entre períodos diferentes, né? Filmes, como você falou, produzidos nos anos 60, 70, 80, até filmes bem contemporâneos. A gente tem um filme de 2023, por exemplo. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviço e cultura da TV Câmara. Desde o dia 27 de maio, o Parlamento Municipal está funcionando com horário reduzido por conta dos estragos causados pela enchente no sistema de energia elétrica da casa. A central ficou completamente alagada. Um gerador tem abastecido o Palácio Aloysio Filho diariamente. A expectativa é que no início de agosto o Legislativo volte a operar normalmente. Vamos ver como tem sido o trabalho de recuperação na reportagem de Felipe Laude, André Rodrigues e Jorge Júnior. Um barulho diferente pode ser ouvido no pátio do Palácio Aloysio Filho nos últimos meses. É a força do motor desse gerador, equipamento que tem possibilitado o abastecimento de energia elétrica no Legislativo. Dessa forma, o Parlamento tem conseguido realizar as sessões plenárias nas segundas e quartas-feiras, além de algumas reuniões presenciais de comissões. A parte vital, vamos dizer assim, da Câmara, que é o fornecimento de energia, foi completamente afetado. Tivemos que levar os nossos 2 transformadores para a fábrica para poder abrir, secar, consertar, que eles ficaram submersos, né? Então, em razão disso, a gente teve que fazer uma contratação emergencial de um gerador, né, para suprir toda a casa, né, gerador, abastecimentos. Então esse gerador ele funciona em horários reduzidos, né, que é acertado junto com a direção geral. Então todos os dias tem funcionários que vêm, ligam, desligam, fazem abastecimento. Então estamos tendo toda essa gestão do fornecimento de energia. Nos dias que não tem plenário, o som do gerador se soma ao trabalho constante dos servidores no primeiro andar do prédio. O térreo foi tomado pelas águas no início de maio. Rodrigo, ajudante legislativo há 3 décadas no parlamento, foi um dos primeiros a pisar na Câmara depois da enchente. Em 30 anos de casa, nunca aconteceu nada sequer próximo, assim, né? Mesmo quando teve algumas chuvas, algumas coisas assim, nunca tinha acontecido da água entrar no terreno da Câmara e entrar aqui no térreo, né? Então foi uma imensa surpresa e ao mesmo tempo uma tristeza, né, de ver, né, toda essa estrutura que a gente tem aqui montada avariada, né, comprometida por causa da inundação. A marca da tragédia ainda pode ser vista nas paredes do prédio do Legislativo. No final de semana do dia 4 de maio, as imagens do avanço das águas foram registradas pela equipe de segurança da casa. Cenas para nunca mais esquecer. Duas motos apareceram. Antes não aparecia. Na parte externa do Palácio Aloysio Filho, a água chegou a 1,20 m. Dentro do prédio, no primeiro piso, a água subiu 60 centímetros. Altura que foi suficiente para estragar 35 computadores.
A avaria impediu a volta do trabalho presencial de alguns servidores. Principalmente os servidores devem estar sentindo a falta do computador, né? Porque hoje em dia é um equipamento essencial para a gente desenvolver o nosso trabalho. A maioria dos processos são desenvolvidos a partir de meio eletrônico, né? Então é uma questão de adaptação. É possível fazer essa adaptação, às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é uma questão de simples adaptação. Acho que é possível de exercer. A gente que está fazendo, né? Adaptação que tem sido a palavra-chave dos servidores do Legislativo. Uma verdadeira força-tarefa para reerguer os setores afetados pela enchente. Aqui no primeiro andar do Legislativo, o cenário é completamente diferente. A gente vê uma entrada que antes era ocupada pelos vereadores, pela população que vinha até aqui, tomada por móveis que foram totalmente estragados com a enchente. Segundo os servidores, quase 90% desse mobiliário foi estragado. Salas de trabalhos como essa aqui do Recursos Humanos, totalmente destruída pela enchente, e agora é o trabalho de reconstruir e aos poucos o trabalho poder voltar à normalidade. O revestimento de piso e as divisórias, praticamente tudo a gente vai ter que substituir, né? E enquanto isso as nossas equipes estão fazendo parte de alvenaria, retirada de piso que estragou, né? Então estamos nessa parte de recuperação. Um grande transtorno também que nos causou foi o nosso sistema de climatização, que são equipamentos chiller, que são caríssimos, assim, e ficaram submersos. Então nós estamos montando aí uma contratação para arrumar, ou quem sabe até adquirir novos, tá? Mais para frente, porque quando equipamentos assim eletrônicos ficam submersos, eles acabam perdendo um pouco da sua vida útil, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. O restaurante, que também fica no primeiro piso, foi atingido e ainda não retomou as atividades. O setor de memorial, responsável por realizar projetos na área política e cultural de Porto Alegre, teve parte do seu acervo danificado. 3.000 DVDs com entrevistas e reportagens da TV Câmara desde 1997 e cerca de 2.400 envelopes com negativos de fotos históricas estão sendo recuperados. A gente vai contratar uma empresa, a gente pretende o quanto antes, porque o tempo, assim, ele é inimigo, né, dessa possibilidade de restauro, assim, de recuperação desse material. Então, a corrida é grande para a gente poder recuperar o quanto antes esses materiais aqui no Memorial Perdidos. O presidente do Legislativo reiterou o esforço de todos os servidores para a retomada dos trabalhos, principalmente nas sessões plenárias. O parlamento é um instrumento importante da sociedade, da democracia, e, portanto, nós temos a obrigação de dar as condições, né? Se não é as melhores condições, mas dar as condições suficientes para que a gente possa votar e discutir todos os projetos e tudo aquilo que é referente à cidade, principalmente esse momento difícil que enfrenta a cidade, que é esse momento da enchente, o retorno para as casas, que é bastante duro para as pessoas, a gente sabe de tudo isso, e nós aqui como os indutores das discussões precisamos estar fazendo o nosso trabalho não só lá fora, como os vereadores fizeram durante a enchente, né? Que foram nos locais, ajudar a resgatar, ajudar a montar abrigos, mas agora fazendo a discussão de como se faz esse retorno e também de como será a nossa cidade para o futuro. Então esse é um debate que tem que ser feito aqui na Câmara e nós, como presidente da Casa, temos que dar as condições para que os vereadores possam fazer esse debate. Impressionante, né? Essas cenas aí que a gente viu na reportagem ainda vão nos impactar por muito tempo, né? Essa era uma situação impensável, né? Assim como, claro, o volume de água que tomou toda a cidade. E agora o processo tem sido esse, né? Recuperação. Aqui no Legislativo não é diferente. A retomada tem sido por etapas e um processo importante, que nem a gente viu na reportagem, foi a retomada das sessões presenciais para o debate e votação de forma mais ágil dos projetos que podem beneficiar a cidade e as famílias que foram duramente atingidas pela enchente. Ainda sobre a tragédia climática, termina nesta sexta-feira, dia 12, o prazo para que as famílias atingidas pela enchente possam se cadastrar no Registro Unificado para ter acesso a benefícios como o Auxílio Reconstrução, que se refere ao recebimento dos R$ 5.100 do governo federal. Nós conversamos com o diretor de Habitação e Saneamento do Ministério Extraordinário do Rio Grande do Sul, engenheiro Comaceto, que reforça esses prazos. Acompanhe. 300 mil famílias no Rio Grande do Sul já receberam os R$ 5.100.
Tá? Tem um outro cadastro, tá? Que hoje é dia 11, tá? Dia 12 encerra o período para que os municípios que não cadastraram, cadastrem as famílias para poder receber essa ajuda emergencial dos R$ 5.100. Bom, isso vai para um sistema. Esse sistema faz a categorização e aprova eles e manda para receber. Então, nesta semana que acaba agora, o dia 12, então nós temos 2 grandes medidas que serão executadas. Termina o cadastramento pelas prefeituras e, com o término desse cadastramento, será editada uma nova listagem de pagamentos. Aqueles que também se credenciaram inicialmente e que teve problemas, ele entrou para um sistema, vamos dizer, de repescagem de análise. Então, isso sairá essa semana, essa listagem, e uma grande leva de novos beneficiários. Bom, ficarão algumas famílias fora ainda desse auxílio inicial? Possivelmente sim. Bom, e aí terá um tempo para cada família dessas ser feita os ajustes e as correções, inclusive, que podem haver. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma família que morava numa casa que foi alagada, ela era alugada a casa. Bom, o proprietário da casa que não morava lá, mas que tinha no seu nome a casa e o endereço, seu CPF, foi lá e se cadastrou. E o proprietário da casa, então, recebeu os R$ 5.100. Se é no mesmo endereço, aquela família, foi o morador que estava alugando a casa, alguém já recebeu por ele. Então, isso tem que ser corrigido, porque esse foi um recebimento indevido. Então, tem que haver correções. E o sistema, ele simplesmente veta de pagar 2 vezes para um mesmo local, no mesmo endereço. Então, existem muitos casos. Outros, foi o número errado. Então, ele acabou ficando fora. Então, tem que fazer esta correção. Então, tudo isto será apontado nesse novo processamento que está acontecendo para identificar todos os erros que podem ter havido para que dê tempo de correção. Mas vejam bem, só serão corrigidos aqueles que entrarem até amanhã no sistema, até o dia 12 de julho no sistema, sob a responsabilidade das prefeituras. Aqueles que não entrarem até o dia 12 estarão fora. E o cadastramento, olha só, ele pode ser feito online pelo site Prefeitura de Porto Alegre.branet.com.br. Está aí o endereço na sua tela, tá bem? Vamos conhecer agora um projeto social bem importante e que tem feito a diferença para muita gente, especialmente agora com a chegada do frio mais intenso. Vamos falar de uma realidade que não é muito comum, né, para quem mora em casas de alvenaria. Nas casas de madeira, né, por exemplo, há espaços abertos nas paredes, né, que permitem a entrada muitas vezes de vento, sujeira, animais e até chuva. E é esse, né, o problema que a Brasil Sem Frestas busca combater. Confira aí na reportagem. A solução vem de um item que quase sempre vai para o lixo: as caixinhas de leite. Com uma composição que contém alumínio, o material funciona como isolante térmico. Sabendo dessas propriedades, a química Maria Luísa Camusato arquitetou o projeto em Passo Fundo de revestimento sustentável para casas de madeira. A iniciativa, que começou em 2010, chegou a Porto Alegre em 2021. As caixas, como elas possuem 6 camadas, né? Então elas são térmicas, não deixando entrar água, bichos para dentro das casas, né? E principalmente o frio. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, o frio ele é muito intenso, então as crianças elas adoecem muito. E isso, o projeto ajuda muito na saúde das crianças também. São necessárias cerca de 1.500 embalagens longa-vida para cada casa. A gente chega lá onde ninguém chega, né? Eu penso assim, as pessoas estão lá esquecidas na periferia. Então, nós vamos até lá. E as casas, depois de elas revestidas, elas ajudam na autoestima das pessoas, além
de tirar o frio, o calor, elas ajudam muito as famílias a melhorar a sua estima também. Rose participa do Brasil Sem Frestas há 3 anos. Ela conta a história do revestimento na residência de Priscila, no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste. Um tempo depois, ao voltarem na mesma rua para aplicar a técnica em outras moradias, a realidade já era outra. Nós chegamos lá, a casa dela estava completamente organizada, tudo limpinho, não tinha uma roupa fora do lugar, inclusive tinha um vasinho de flor em cima da mesa. Então, assim, a gente vê que as pessoas mudam até o seu ânimo, assim, arrumar a sua casa. Não tinha mais esse vento que entrava pelas paredes, não tinha mais a sujeira, os bichos não entram mais pela parede, aquele cobertor ou aquele lençol que estava tapando os buracos da parede, agora foi lavado, está dobradinho para ser usado como coberta. Até agora, a associação já reutilizou mais de 200 mil caixas de leite. Todo o material vem de doações. Pelo menos 500 pessoas foram beneficiadas pela iniciativa e ficaram com as paredes de suas casas assim, fechadinhas, sem frestas. O processo sem fins lucrativos é coordenado pelo time de 90 voluntários. As caixinhas chegam em uma das sedes do BSF, são cortadas e separadas por estampa. O material é costurado em painéis que são levados às casas e grampeados nas paredes de madeira gratuitamente. Os moradores se orgulham ao exibir seus novos papéis de parede. Teve uma menina que ela pegou e disse: "Ai, vocês realizaram meu sonho." Qual era o sonho? Ter o quarto da Barbie. Eu não sabia que uma caixinha de leite, que rosa, ia ser o quarto da Barbie de alguém, né? Então isso emociona muito. São histórias como essas que incentivam os voluntários a se dedicar cada vez mais ao projeto. Fazer o revestimento na casa das pessoas, a gente sai muito melhor do que o que a gente entra, né? Então a gente entra para fazer um trabalho para ajudar alguém e a gente é que se ajuda, né? Porque a gente passa uma tarde, ou um dia, ou uma manhã ali, um período em que a gente está ajudando as pessoas, mas aquilo ali nos faz tão bem, né? A mim, pelo menos, eu saio muito bem. Durante a enchente de maio, os revestimentos foram interrompidos, mas a instituição buscou outras formas de ajudar. Nós fizemos protetores de colchões, porque chovia muito e os abrigos passavam umidade para os colchões. Então, nós fizemos quase 1.200 protetores de colchão para ajudar nos abrigos, já que a gente não podia revestir as casas, né? Ajudamos também na causa animal, fizemos com as caixas de leite palmilha, para não passar umidade para os calçados. Agora, dezenas de pessoas aguardam a colocação ou até a recolocação das placas de caixa de leite em suas casas. Já tem fila de casas para fazer, tanto na Zona Sul, na Zona Norte, né? Agora, esse sábado, tem uma menina ali que ela só vai voltar quando a gente revestir. Ela já foi revestida e a enchente destruiu. Agora nós vamos ter que revestir para ela voltar com as crianças, né? O Brasil Sem Frestas é sustentado por contribuições espontâneas dos associados, além da venda de tampinhas plásticas. Ainda há o brechó da associação, que funciona nas segundas, terças e quintas-feiras. Mas nem sempre é possível dar conta dos gastos com aluguel, luz, água, compra de materiais, manutenção de equipamentos e o transporte das placas. Fica o convite, né, para todo mundo participar. É um trabalho muito gratificante, né? Você pode participar trazendo as caixinhas, pode vir aqui também nos ajudar, né? Cortando as caixinhas, organizando, tem as costuras ali, pode costurar, fazer as placas e pode nos ajudar também no revestimento, né? Colocando as placas nas casas das pessoas. Então tem bastante coisa para ajudar. Quem quiser receber o revestimento ou se tornar um voluntário, pode entrar em contato pelo Instagram, @Brasil Sem Frestas Poa. Doações podem ser feitas pelo Pix CNPJ 52 362 887 000161 ou diretamente em uma das sedes localizadas no bairro Santana e Tristeza. As caixas devem ser entregues limpas e abertas, porque se chegar caixas sujas, nós não podemos utilizar. No momento que tu põe na casa, mesmo que esteja já limpa, a casa vai ficar cheirando, né? Então, a gente tem que descartar.
Que legal, né? Eu confesso que eu fiquei bastante impressionado, né, ao ver essa reportagem, né, pela forma como esse material ele é confeccionado, né, para ele virar uma espécie de cortina, né, uma espécie de painel, né, que é colocado nas paredes, né? Belo exemplo aí de solidariedade. Quem puder ajudar, então, o projeto, como a gente trouxe aí na reportagem, né, que ajude. Nós começamos a fazer essa reportagem antes da enchente, mas com a inundação e agora com a volta de muitas famílias para suas casas, além da incidência do frio, né, a gente percebe o quanto essa iniciativa faz diferença para muita gente, né, em termos desse auxílio mais pontual, mais emergencial. Então, parabéns a todos que integram e fazem uma realidade, né, o projeto Brasil Sem Frestas. Muito legal mesmo. Hora de cultura, aqui não acontece em Porto Alegre, pois a Cinemateca Capitólio, que fica ali na esquina da rua Demétrio Ribeiro com a Borges de Medeiros, aqui no centro, pertinho da Câmara de Vereadores, retomou a mostra Volta ao Mundo Diálogos Africanos. A exibição foi interrompida durante o período da enchente. O projeto, que segue até o dia 16, apresenta uma viagem cinematográfica pelo continente africano, com uma seleção de filmes que destaca produções realizadas entre 1964 e 2023 por cineastas de mais de 10 países, né? Como Costa do Marfim, Egito e Madagascar. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter Gilberto Caetano. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Desde o dia 4 de julho, a Cinemateca Capitólio retornou com a mostra Volta ao Mundo Diálogos Africanos. A gente veio até aqui e agora conversamos com o Leonardo Bonfim. Ele é programador aqui da Cinemateca e vai falar mais sobre este projeto que está trazendo diversos títulos, desde a década de 60 até os dias atuais. Olá, Leonardo. Como é que funcionou a seleção? Como é que vocês selecionaram tantos clássicos africanos? Fala pra gente quais os conteúdos as pessoas que visitarem aqui a Cinemateca encontrarão. Então, essa mostra ela faz parte de um projeto maior que todo ano a gente tenta fazer algum panorama, enfim, exibir filmes africanos. A gente sabe que filmes africanos nem sempre chegam às telas de cinema, né, de Porto Alegre, do Brasil. Então, nessa mostra especificamente, a gente pensou esse diálogo bem plural entre períodos diferentes, né, filmes, como você falou, produzidos nos anos 60, 70, 80, até filmes bem contemporâneos. A gente tem um filme de 2023, por exemplo, claro, de países diferentes, né, que tem, enfim, histórias diferentes, né, formações históricas bem diferentes, mas que também compartilham algumas questões, a questão colonial, né, que é muito forte dentro do continente africano. Então, esse foi um norte, assim, pensar essa pluralidade mesmo, essa diversidade que também é cinematográfica, né? Tem muitas ideias de cinema diferentes, né, nesses filmes que a gente vê na programação. Certo. E, Leonardo, quais as diferenças entre o cinema africano? Ele é muito plural. Qual que seriam as principais diferenças das nossas produções aqui brasileiras para as produções realizadas naquele continente? Olha, tem uma questão, né, que enfim, são países que viveram processos, né, enfim, coloniais muito fortes, né, e que desde os anos 60, a maioria, claro, tem países que têm histórias diferentes, mas se pegar a grande maioria dos países africanos, nos anos 60 e 70, que, enfim, conseguiram sua independência, né, em processos bem complicados, né, guerra civil. Então, tudo isso impacta, claro, a produção cinematográfica. São produções de alguns países muito pequenas, né, você tem uma história muito pequena, com poucos títulos, poucos realizadores, ainda muito condicionada também à produção, à coprodução internacional, da Europa, da França, da Alemanha. Enfim, então tudo isso também se manifesta nas obras, né? Você vê que é como se cada filme fosse assim uma vitória, uma conquista, né? Então cada filme, cada curta, longa, média-metragem produzido em muitos países africanos, eles têm a importância de uma obra-prima, assim, de um filme, né? Enfim, de um filme que atinge, né, o mundo inteiro. Então essas cinematografias, né, acho que seria uma diferença maior. Então, elas vêm dos anos 60. Ao mesmo tempo, se a gente pensar que o Brasil também tem problemas, né, enfim, é um país que vive diversas, né, situações de colonização cultural, inclusive, a gente vê algumas semelhanças, né, claro, desigualdade social, tudo isso aparece. Então, fora, né, obviamente, a influência, né, nessa matriz, né, africana para a cultura brasileira. Quando a gente vai ver, por exemplo, a música que está no cinema africano, a gente consegue reconhecer nessa música que vem aqui, essa música afro-brasileira. Então, né, tem muita conexão cultural, né, em função da presença negra, da presença africana, cultural no Brasil também.
Em relação aos orçamentos, são produções de orçamento baixo, médio, grande, mas a qualidade ela é super alta para o valor, né, que é aplicado em todo esse processo. Não, com certeza, porque são, como eu falei, são poucos filmes produzidos, mas, primeiro, são diretores e diretoras que, enfim, estudaram, se formaram, né, viajaram, tiveram contatos com muitas ideias de cinema para construir, né, cinematografias locais. Então, a qualidade dessa produção é impressionante. Então, claro, desde os anos 60 a gente já tem grandes filmes, produzidos em contextos, às vezes, né, mais difíceis, né, de pouco orçamento, mas dá para dizer que tem alguma relação com os cinemas novos do Brasil, por exemplo, de outros países do terceiro, na época se chamava do terceiro mundo, né, enfim, então tem esse diálogo também, né. Certo, então deixo o espaço aberto aí para te fazer o convite para as pessoas que estão assistindo e ficaram interessadas em acompanhar este conteúdo, que ele é muito novo para nós aqui do Brasil, né? Normalmente a gente costuma assistir produções americanas, então é uma novidade o cinema africano aqui no nosso país, né? Exato. E muitas cópias restauradas, então os filmes estão a projeção está belíssima. Fica o convite até dia 16, né, essa mostra segue, tem sessões acho que imperdíveis, por exemplo, na sexta-feira à noite, às 7h30, a gente tem 2 filmes pioneiros ali dos anos 60, um do Congo, que é o Cacaiô, e um da Costa do Marfim, que é sobre as Dunas da Solidão. São filmes muito bonitos, muito inventivos, e de um momento que o cinema africano desses países francófonos, que foram colonizados pela França, esse cinema está surgindo, né? Então é um momento assim de invenção de uma cinematografia. Essa é uma das sessões, né? Eu destaco, acho que seria, né, bem imperdível assim, dentro da programação na sexta-feira. Tá certo, então. Obrigado, Leonardo. Clayton, fica aí o convite está feito. O ingresso é R$10. Valeu, muito obrigado, Gilberto. Só para ficar claro ali, né? Eu falei 100 ali e depois corrigi 10, mas são 10, tá? A mostra envolve cerca de 10 países ou mais de 10 países, né? Mostra africana. Então, fazendo aqui a correção ou deixando um pouquinho mais claro, né? Sobre do que nós estamos falando e do universo que engloba essa mostra de cinema muito legal, muito interessante, muito bacana. Final de semana está chegando, então fica aí a dica do Acontece em Porto Alegre para quem é fã da sétima arte. O Acontece em Porto Alegre vai agora até o Shopping Total, pois lá está tendo uma feira para adoção de animais. Nós vamos lá conferir como é que está a movimentação. Quem está por lá é a repórter Vanessa Schmidt. Olá, Vanessa. Está em casa, né, Vanessa? Tudo tranquilo, assim, né? Digo isso porque tu gostas, né? A gente já referiu aqui no programa, né? Que tu és a nossa setorista, né? Dos cuidadores, né, dos bichinhos, então sempre traz para nós esse lado mais afetivo, né, ensinando todos nós aqui na redação a ter um pouquinho mais de cuidado com os nossos pets. Então por isso que a Vanessa está aqui e eu sempre faço essa referência, né, a Vanessa sempre é um exemplo para nós nessa pauta. Tudo bem, Vanessa? Como é que está a movimentação por aí? Tudo certo? Tudo muito bem, Clayton. Como tu disse, eu estou no meu lugar favorito, né, no meio dos animais. Então a gente está aqui no Shopping Total porque está acontecendo uma feira de adoção animal. É uma feira que acontece em parceria com a Prefeitura através do Gabinete da Causa Animal, também com a ONG Cão da Guarda de Proteção Animal. Temos várias ONGs aqui atuando também. E é um evento que está contando com a adoção de animais. Animais, alguns que foram resgatados da enchente, outros animais que estavam em situação de abandono. Enfim, são vários animais aqui disponíveis para adoção. Para trazer mais informações sobre essa ação para nós, eu vou conversar agora com a secretária do Gabinete da Causa Animal, Fabiana Ribeiro. Pode chegar mais perto, secretária. Um dia muito importante, afinal, um mês importante, né? Porque essa feira ela começou no dia 29 e vai seguir até o dia 29 agora. Conta pra gente o que é esse evento, secretária, tudo bem? Tudo bem. Esse é um evento, é uma mega feira de adoção. Ela começou no dia 28 de junho e vai só terminar no dia 29 de julho. Isso a gente pensou dessa forma, as ONGs e as protetoras vão se revezando, vão trocando os animais à medida que vão doando, né? Eles ficam expostos só 4 horas aqui, estão super bem. E eles vão se revezando para dar chance para todos os animais serem adotados. Porque esse é o momento da gente fazer alguma coisa, né? Esse é o momento de comoção, que a sociedade está engajada, né, em resolver o problema. E eu acho que a gente precisa, nesse momento, essa feira vai ser muito fundamental.
A gente sabe, secretária, que infelizmente não foram só pessoas que perderam tudo com a enchente, mas muitos animais ficaram sem abrigo, ficaram sem casa, sem seus tutores. Então, muitos animais ainda estão espalhados por aí, né? Como é que tem sido o trabalho do gabinete da causa animal nesse sentido, principalmente nesse momento tão necessário agora? O gabinete tem dado suporte. Nós temos a nossa unidade de saúde animal Vitória, que temos alguns albergados lá, mas eles têm dono. Esses animais a gente buscou antes da água subir, então eles têm donos. Nós vamos devolver só quando a água baixar e eles estiverem acomodados nas suas casas. Nós temos dois contratos emergenciais. Agora assinamos o segundo contrato emergencial, porque os animais, alguns que têm dono, vão continuar com a gente. Então a gente precisa espaço para esses animais ficarem até que eles possam voltar para casa. E nós temos também alguns animais que nós resgatamos que não tem dono, que estavam lá pela BR-290, sem dono. E esses animais a gente vai precisar assumir, o município vai assumir para encaminhar para adoção. E aqui onde está acontecendo essa mega feira de adoção é só um dos lugares onde estão esses animais, porque tem vários outros abrigos espalhados pela cidade, né, secretária? Isso, tem vários abrigos espalhados pela cidade, 14 abrigos recebem o suporte da prefeitura. Suporte que eu digo é assim, por exemplo, algumas coisas que eles precisem, castrações, atendimentos na USAV, alguns medicamentos, coleira antiparasitária, né? Daí suporte mesmo, assim, alguma coisa que eles precisem. Então agora a gente está acompanhando as demandas dos abrigos e temos umas entregas de insumos para fazer para alguns abrigos. A gente sabe que, falando em animais, em reprodução de animais, castração é a melhor solução, né, secretária? E a prefeitura tem trabalhado muito nesse sentido também já há algum tempo, né? E, inclusive, os animais que saem daqui, que são adotados daqui, eles saem ou castrados ou com essa política de castração garantida. Isso, quem adota o animal aqui, quais são os benefícios, além de levar um animalzinho para casa, né? Então, o município está muito focado, né, nesses 4 anos na castração. A castração é a coisa mais importante, né, para a gente. É uma política pública que o município tem de castração. Até hoje nós castramos em torno de 80 mil animais aí nesses 4 anos e a gente pretende, assim, esses animais que estão saindo daqui, eles já estão castrados e vacinados, mas tem animais que são filhotes e esses filhotes vão ter castração garantida com a prefeitura. Então, quero que a senhora reforce, né, o convite, reforce também as necessidades da prefeitura nesse sentido, porque cada vez, quanto mais doações chegarem, também é importante, né, para garantir o alimento, para garantir remédios para esses animais, né? Então, quero que a senhora faça o convite para que as pessoas venham conhecer não só esse espaço e adotar também, mas os outros espaços, até inclusive os permanentes da cidade, né? Isso, eu convido todos para conhecer o abrigo Araribóia, o abrigo lá no Centro Vida, tem muitos animais lá também, porque sempre tem um animalzinho precisando de uma casa e precisando de um tutor para ganhar atenção, para ganhar carinho, para ter dignidade que ele merece. Então venham adotar. Muito obrigada por conversar conosco, secretária. Obrigada. Bom trabalho. Então, agora, além da secretária, a gente vai conversar com a médica veterinária que está coordenando aqui o abrigo, a médica veterinária doutora Audrey. Tudo bem, doutora? Um trabalho muito importante esse que está sendo feito, né? Conta pra gente como é que é a rotina com esses anjinhos aqui. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Os animais, eles não dormem aqui na feira de adoção. Eles vêm todos os dias, ou das ONGs ou dos abrigos, e eles ficam aqui esperando um amor de família que possa levar para sua casa. Então, todos que estão aqui estão para a adoção. Esses animais, eles passaram ou pela enchente ou estão nas ONGs, que também estão superlotadas e precisam também dessa folga, né? Então, aqui é para as pessoas virem, passearem, né? Aproveitar um final de semana bonito e aproveitar para ver tantos animais fofos que estão aqui e que precisam tanto de um ar, precisam tanto de um amor, que é o amor mais verdadeiro que tem, são eles. Doutora, a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela pensa que morar numa casa pequena, morar num apartamento pode ser um empecilho, mas aqui a gente tem vários animais, vários tipos de tamanho, né? Então é importante que as pessoas venham conhecer, porque sempre vai ter algum que vai ser perfeito para ele, né? Com certeza. Na verdade, a gente sempre diz assim, os animais eles cabem em qualquer cantinho. O que a gente precisa dar é amor, carinho, cuidado, uma boa alimentação, passeio, mas
todos eles cabem num espaço pequeno, né? Não é porque as pessoas moram em apartamento que as pessoas não podem achar o seu amor verdadeiro. A gente bate o olho e se apaixona. E aqui a gente tem animais de todas as idades, de todos os tamanhos, né? Todos os nossos caramelos, os nossos pretinhos amados. Então venham conhecer a feira, não deixem de vir participar dessa feira tão importante nesse momento tão difícil para todos nós aqui no Rio Grande do Sul. Quero aproveitar agora e pedir para o nosso cinegrafista JJ ir mostrando, enquanto a veterinária vai contando para a gente quem são esses parceirinhos que estão atrás aqui. O Chico está dando um show particular, né? Então, o Chico, a Ruth e o Bento são do abrigo Casa 420 da Cristiano Fischer. Esse abrigo fecha no domingo, ainda ficaram 24 cães, então eu convido as pessoas, além de virem ao Shopping Total, a irem aos abrigos que estão fechando, que também tem muitos animais lá que precisam de um lar, né? Temos agora uns filhotinhos que são de 101 vira-latas, que chegaram também, né? Os nossos animais do abrigo, eles estão todos vacinados, eles recebem um kit adoção, e os que não estão castrados, a prefeitura se comprometeu em fazer a castração gratuita. Qual que é a maior dificuldade, assim, doutora? São os idosos, são os filhotes? Como é que está a situação? Ainda são os idosos, né? As pessoas ainda têm muita restrição em adotar animal idoso. Mas o animal idoso, ele é tudo de bom, é um animal mais tranquilo, ele não cresce mais, ele não vai estragar a casa, né? Ele vai se comportar. Então, na verdade, eles são os mais tranquilos e os melhores de adoção. Mas ainda tem essa certa barreira. Mas muitos aqui já foram adotados na feira e são bem idosos, inclusive de casal idosos. Então, vale muito a pena vir aqui conferir. Sei que já falou isso várias vezes, mas vou te pedir mais uma vez para reforçar o convite para todo mundo que estiver passando aqui próximo ao Shopping Total ou quiser conhecer algum outro abrigo espalhado pela cidade. Reforça o convite para eles, doutora. Então eu quero convidar todos vocês que venham para cá. Então o Shopping Total fica aberto de segunda a segunda, das 14 horas às 19 a feira. E os abrigos, todos eles das 9 às 17, também estão fazendo feirinha de adoção. É só procurar no site da prefeitura, tem todos os endereços e os contatos. Então, por favor, gente, saiam das suas casas quentinhas e abracem um amor mais quentinho ainda. Doutora, obrigada por falar conosco, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Agora, antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês o Bento. Eu tô quase levando ele para casa, Clayton. Infelizmente não tem como eu levar, né? Mas eu quero mostrar para vocês esse bichinho tão bonitinho, ele já é idoso. Só para vocês verem a importância que tem, né, a adoção na vida de um bichinho desses. Olha o amor. Não, presta atenção, olha isso, não tem como não querer levar para casa. São todos dóceis, Clayton, todos eles estão louquinhos para ir para casa, sabe? É muito amor, é muito carinho. Não tem como não se apaixonar. Então, quem tiver um lugarzinho para dar para eles, quem tiver amor para dar para eles estão todos disponíveis. Aqui tem de todas as cores, tem de todos os tamanhos. O Bento aqui, inclusive, está disponível para adoção. Quase que eu vou levar ele para casa, mas não tem como. Mas enfim, Clayton, é isso aí. Todo mundo que estiver passando por aqui, vem conhecer a mega feira de adoção. Vai até o dia 29 de julho, todos os dias, das 14 às 19 horas. Tem vários animais disponíveis aqui. Se tiver um espacinho na sua casa, um espacinho no seu coração para receber o amor mais genuíno de todos, pode vir para cá, porque aqui tem amor de sobra. Clayton, volto ao estúdio com você. Valeu, obrigado, Vanessa, muito obrigado, parabéns pela pauta, né, por trazer esse tema aí tão importante pra gente, né, o Bento tá ali, né, Bento querido, né, bonitinho, né, o que ele quer é atenção, carinho, amor, né, então, cachorrinho mais velhinho, ele é mais tranquilo, né, tá bem bonito o Bento ali, né, do lado ali tinha um caramelo ali, eu achei até que parecia um dos meus, né, tapadinho, que os meus são assim, né, tapadinho, estando quentinho, então eles ficam o dia inteiro ali, dormem o dia inteiro, as figuras, né, então, muito legal, né, a gente trazer esse tema aí, a Vanessa tem sido profícua, né, em trazer e nos apresentar essas pautas aí, e a gente botar no ar para estimular, evidentemente, né, que você tenha que tenha disponibilidade, né, e tempo, né, e que possa ter espaço, como a Vanessa falou aqui, né, ter espaço no seu coração para poder ajudar, né, e trazer, levar um desses bichinhos aí para sua casa, né, dar carinho, amor, atenção, é isso que eles mais querem. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Convido você também a acessar as redes sociais da TV Câmara. E para fechar, vamos ficar, sem dúvida nenhuma, né, com as imagens da feira de adoção lá no Shopping Total. A ideia aqui, né, é estimular a adoção consciente e responsável. Imagens do Jorge Júnior, o JJ, para fechar. Eu me despeço. Tchau, tchau.